bola ia na direção dele. E aí o desvio colocou a bola no ângulo. E o Luan fazia um bom jogo. Tinha salvado uma bola antes. O Luan é um bom zagueiro, mas as coisas acontecem com o Luan. E aí, aquele palmeirense que tem algum tipo de birra, claro que o Luan não teve culpa nenhuma, mas as coisas acontecem com... quando ele tem culpa, é um pênalti cometido, uma falha no jogo importante, e assim, não era justo que fosse com ele. Mas a bola raspa no Luan, vai para a gaveta do Rafael, e a vitória é justa e traz para mim um equilíbrio para o confronto. Sim. A partida para a semana que vem, com essa vitória do São Paulo, eu chamo de 50-50, porque eu chamava de 60-40 para o Palmeiras antes do jogo de hoje. Isso que o Gustavo falou sobre o Luan e, às vezes, né, essas coisas que repetidas vezes acontecem com o mesmo jogador, no replay do gol por trás do Rafinha, quando fica muito claro o desvio da trajetória da bola e aí ela vai no ângulo, logo que entra, dá para ver o Luan de cabeça baixa já lamentando ter participado no gol, evidentemente de maneira involuntária. Mas é claro, né? Dá para ele abaixa a cabeça, é a reação natural, óbvia, quase que obrigatória de alguém que percebeu que aquilo que ele tentou fazer deu muito errado. A gente está falando dessa vitória do São Paulo, esse belíssimo gol. São Paulo faz 1-0 com o Rafinha no segundo tempo. E eu acho engraçado porque tem time que é muito imprevisível de leituras. E eu acho que esse é um confronto, embora o Palmeiras sem Rony e sem o Arthur, que chegou recentemente e não vai ter o Arthur nessa Copa do Brasil, ele tem a sua característica, mas obviamente com um punch diferente. Agora, são times que a gente sabe o que vão fazer, assim, a capacidade e as fraquezas do Palmeiras, nem tanto. O Zé machucado também. O Zé Rafael, exatamente. O São Paulo, ele é em casa e fora, ele se comporta de formas bem diferentes, mas sempre de formas particulares, iguais. O São Paulo, ele cria bastante, mas ele tem essa dificuldade, Zupac. Eu perguntei para o André um pouco mais sobre isso, mas queria te ouvir. Desse time que, contra o Cruzeiro, perde um jogo que não levou nenhum chute. Foi um gol contra. Aí vai, cisca. E você vê que tenta, não é? E hoje também é a mesma coisa. E o jogo com o Fluminense foi a mesma coisa. É quase sempre a fórceps, o gol do São Paulo e tudo mais. Isso é o quê? É tático ou não? É de um time nota 7, que se esforça nota 7, que entrega nota... Estou falando com super respeito, tá? Claro. Só para não achar que está rendendo a menos, que estão falhando. As falhas são de um teto que existe na capacidade de fazer gol? Eu acho que dentro das valências que existem no futebol, né? E sempre se trata futebol com 4 valências, técnico, tático, físico e mental, emocional... o gargalo do São Paulo nesse momento, ele é mais técnico do que tático, físico ou mental. Claro que o São Paulo tem a questão das lesões, etc. e tal, mas eu acho que essa dificuldade de aproveitar chances, de conseguir transformar posse de bola, São Paulo é um dos times que mais tem posse de bola na temporada, com o Dorival principalmente, transformar a posse de bola, a construção, em chance real, em vitória tranquila a partir desse controle, acho que o São Paulo esbarra um pouco na questão técnica. E hoje o São Paulo sofreu duplamente, né? Sofreu pelos seus problemas e sofreu porque as reservas técnicas dentro dessa ideia estavam baleadas. O Caleri só tinha caixa para 45 minutos, o que já foi um lucro, e o Luciano, no primeiro tempo, sente a panturrilha. Não fazia um grande jogo, mas dele sai o chute. Contra o Fluminense, dele sai o chute da vitória. Porque o Luciano é um cara com um refinamento técnico. E o Luciano se machuca. E entram jogadores, entra o Rodriguinho, né? Ele tirou o Gabriel Neves também no intervalo, porque o Neves, de maneira até juvenil, ao reclamar de uma falta que o Pablo Maia cometeu, talvez não para cartão, mas cometeu, o Neves foi dar um tranco no Braulio da Silva Machado no árbitro e tomou o cartão, e aí foi sacado, né, de maneira... Assim, o que mais poderia acontecer depois disso, né? Aí ele bota o Alisson de volante no lugar do Gabriel Neves. Achei curiosa a utilização do Alisson como volante. O Alisson ele vai vindo para trás ao longo da carreira. Coloca o Rodriguinho, que é um menino que tem parte técnica, mas não está pronto para aguentar um jogo dessa pegada, desse punch. E coloca o Juan, que é um cara que não é o Caleri, mas é um cara que pode dar um pouco mais de mobilidade. Então, assim... E aí ele tinha o David no banco também, que ele poderia ter colocado o David no lugar do Caleri. Mas aí eu acho que ele pensou em ter um ataque um pouco mais veloz. No segundo tempo ele bota o David, e o David é quem faz o cruzamento, que o Everton dá um tapa para tirar, e a bola sobra para o Rato, serviu o Rafinha para fazer o gol. Mas eu vejo uma limitação técnica para que o São Paulo consiga aproveitar o que hoje ele tem de organização, e tem, Dorival organiza o time, em um time um pouco mais confiável.
Mas o jogo de hoje mostrou um São Paulo confiável. E se a gente olhar para o desempenho do São Paulo, falamos disso ontem, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi muito parecido. São Paulo teve controle, São Paulo teve posse, não conseguiu transformar em chance no primeiro tempo, tomou o gol do Menino. No segundo tempo, transformou em chance e não converteu. Palmeiras, na sua aplicação tradicional, aproveitou para roubar a bola e matar o jogo com o gol do Endrick. A proposta, a partir dos 25 do primeiro tempo de hoje, foi muito similar à proposta do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, São Paulo não cedeu o que o Palmeiras gosta e aproveitou a chance que teve para vencer o jogo. Quero ouvir você, André, sobre esse jogo, a vitória do São Paulo 1-0. Vamos colocar a ficha técnica da partida, a posse de bola, chances criadas, para a gente esmiuçar um pouquinho esse jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo fazendo 1-0. São Paulo teve mais posse de bola, 56% a 44%, chutes 18-8 no alvo, 5-1, grandes chances 2-0, ações na área rival 26-11, dá para ver que o São Paulo dominou todas esses índices, essas métricas na partida. Eu queria que você falasse um pouquinho, André, a gente já até vai debater um pouco essa questão do que pode ser, o que esse 1-0, pelo histórico recente desses dois times, pode representar para um jogo de volta, uma vez que o ano passado também foi 1-0 o jogo da ida no confronto, para depois o 2-1 polêmico no Allianz Parque. Mas do lado do Palmeiras, na sua opinião, faltou o que hoje, André? A tendência no encontro desses dois times é de jogos cada vez mais equilibrados. Eu me lembro, na semana em que aconteceu o jogo do Campeonato Brasileiro, que o Gustavo descreveu agora há pouco, que o Palmeiras venceu no Morumbi, estava bastante claro que o momento era do Palmeiras, que é o time que tem, do ponto de vista técnico e confiabilidade, um trabalho mais longo, uma equipe estabelecida, várias vantagens em relação ao São Paulo. Mas isso não significa que em todos os jogos entre eles vai acontecer o que aconteceu na partida do Campeonato Brasileiro. A sequência de enfrentamentos nos últimos anos entre dois núcleos que se mantêm, houve mudança de comissão técnica do São Paulo, no Palmeiras evidentemente não, mas o momento do time do Palmeiras não é mais o que era quando os times se encontraram pelo Campeonato Brasileiro. Esses fatores todos aumentaram essa tendência de equilíbrio para o confronto, não só para o jogo de hoje. Mas o São Paulo tinha que aproveitar o jogo no Morumbi. Mesmo que o seu principal jogador de ataque, talvez o principal jogador do time, estivesse sem condições totais e fosse uma dúvida para começar o jogo, até de maneira surpreendente, ele aparece em campo, o Caleri, quase faz um gol, mas deu para perceber que ele está distante daquilo que é a sua melhor condição. O São Paulo tinha que aproveitar, o São Paulo tinha que pelo menos estabelecer essa vantagem de 1-0 para considerar esse começo de confronto um sucesso no seu estádio, com seu público, mais de 54 mil pessoas, fazendo valer essa atmosfera, continuando num bom momento e conseguindo vencer de maneira natural, eu diria, pelo que aconteceu a partir dos 25, um pouco mais do primeiro tempo até o final. O resultado de 1-0 para o São Paulo é um resultado normal, natural, pelo que os dois times mostraram em campo. Para o Palmeiras faltou, eu entendo, ser um pouco mais agressivo, estabelecer o seu tipo de jogo fora de casa, mesmo que tenha dado para notar nos dois times, e acho que em especial no Palmeiras, essa coisa de entender o tempo todo que há uma volta no Allianz Parque, pelo menos mais 90 minutos, para que esse resultado possa ser revertido ou não. Assim, o nível de confiança que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, a comissão técnica tem nas voltas no Allianz Parque contra qualquer adversário é muito alto, porque isso aconteceu de maneira repetida. O São Paulo já sofreu demais na volta, embora todo mundo vá lembrar, na Copa do Brasil do ano passado, dos pênaltis, o São Paulo se classificou depois de uma arbitragem absolutamente danosa ao que aconteceu em campo. Isso não pode se repetir.